Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui no nosso Falando sobre Quadrinhos, há uns dias, uns tempos atrás, eu bati um papo com o Marcel Bartolo, grande ilustrador, grande quadrinista e com quem eu tive a honra de produzir o Santo Sangue. No dia 17 de junho, eu participei de uma live do Encontro Ilustra, onde ele é um dos coordenadores desse evento e que vem fazendo uma série de lives com vários artistas, que eu tive a honra de ser um dos participantes, e batemos um papo muito legal sobre minha história, sobre como que as coisas andaram desde o início da minha carreira até hoje em dia. Falei sobre alguns trabalhos específicos e aproveitando que nós estamos aqui nesse período de lançamento dessa nova edição da Tianinha aqui, falamos também, falei um pouco sobre como é que é a história da personagem. Então eu estou trazendo hoje, essa semana, em especial, esse bate-papo nosso no Encontro Ilustra e uma parte dessa live, tá? Mas que dá para você sentir bem o clima gostoso que foi. Bom papo aí para vocês aí e curtam essa entrevista do Marcel comigo essa semana, tá bom? Grande beijo. E aí, Lauro? Acho que agora Mas eu agora acho acho que que tá normal. Só que eu, infelizmente, acho que a primeira parte ali também deu pau. Não salvou. é. Então, Vamos, Marcel, só para evitar cagadas da minha parte, que é possível, quando se der o tempo no Ilustra, vamos pela sua, tá bom, pode ser? tá bom. Tá? Bom, vamos lá. O pessoal vai chegando aí. É, Puta, meu. a nossa, Lembra o negócio? a coisa foi basicamente assim, para você se apresentar, né, Lauro? Agora o pessoal falou que tá ok. É. Então vamos recomeçar, né? Então, nosso papo Ah, com Laudo Ferreira. A pergunta foi aquela bem cretina de programas de entrevista, né? Quem é Laudo Ferreira? Né? E aí, a gente sabe, pô, você está trabalhando com quadrinhos há 37 anos que você falou, né? é. Fala um pouquinho como é que foi o seu começo, mas não nesse começo, não uma historinha, assim, mas tipo, qual é a sua relação com o quadrinho, né? Assim, você, Ah, como é que foi a sua relação com o quadrinho e como você começou a trabalhar com o quadrinho, tá? então, assim, é curioso porque outro dia até eu estava refletindo sobre isso. Eu tenho uma ligação muito grande com o quadrinho, embora a gente está sempre, não é aquela, está sempre buscando aprender a desenhar, mas eu desde criança eu faço algo que é quadrinhos. Eu não tive nenhum momento que eu me enveredei por outra coisa, você entendeu? Então é quadrinho. Isso até talvez tenha me atrapalhado de eu não ter estudado. Fui estudar depois de velho, né? De velho assim, de adulto. É, pintura, sabe, essas coisas. Uhum. Nos anos 70, quando eu era criança, não tinha essa coisa de desenho, de escola de desenho, era tudo estudar, escola de desenho não, estudar história em quadrinhos, essas coisas. Sim, Você estudava desenho, né? sim. Então, assim, eu lembro de muito pequeno, cara. Eu não tenho uma lembrança inicial, mas eu lembro de muito moleque, meu pai me levar lá em São Vicente, lá onde eu nasci, levar eu em banca para comprar gibi.
E é curioso, cara, eu nunca, assim, eu tive um relacionamento muito complicado com meu pai, isso aí virou, inclusive, Virou história em até gibi. quadrinho, né? Virou até gibi, né? E eu nunca perguntei, porque assim, meu pai me levava em banca, e eu não tenho uma lembrança do meu pai me comprar, eu estava falando Turma da Mônica, Tio Patinhas, Disney, essas coisas, né? Meu pai me comprava super-herói, aqueles gibis da EPAL que tinha antigamente, vinha da Marvel, vinha dois heróis e Batman, essas coisas, e comprava um gibi de guerra nacional, que é Pelotão Suicida, que é Uhum. um clássico feito pelo Rodolfo Zala, Combate, Combate, essa eu já vi alguns em e sebo. é, Combate o Inácio Justo, que o Inácio Justo acho que é vivo ainda, é um grande desenhista de avião, essas coisas e tal. E aí eu lia isso. E aí, nessa leitura desses gibi de guerra, eu fui pulando para gibi de terror, porque tinha o anúncio lá. Meu pai, obviamente, não me compraria, mas eu lembro de eu ir na banca e comprar. Cara, um dos primeiros gibis que eu lembro de eu ter comprado de terror, tinha uma mulher nua na capa desenhada pelo Nico Rosso. Uhum. Eu acho que eu, como um potencial não quero falar uma bobagem aqui, mas enfim, um rapaz adepto da boa sacanagem desenhada, aquilo mexeu comigo, ali, acho que foi ali. E aí eu fui descobrindo gibi, li muito gibi de terror. E, paralelo a isso, meu pai me comprou muito cedo, meu pai me comprava muito livro para eu ler. Então, eu, com 11 anos de idade, eu já tinha lido Ilha do Tesouro, 20 Mil Léguas Submarinas, Uhum. sabe? Puta, uma porrada de coisa, não lembro. Meu pai não era uma pessoa culta, dada a ler muito, mas ele me comprava e eu começava a desenhar. Eu tenho uma lembrança muito boa desse período de ler, de gostar de ler, de ter um prazer imenso de ler. Aí, um pouquinho depois, veio aqueles gibis lindos da Block de super-herói, né? Grande. Isso tudo foi minha formação ali de quadrinho ali. Júlio Esse período Maga, para mim, Júlio Maga esse período para mim, tá perguntando do Zéfiro para você. não teve esse negócio, não. Essa putaria, né? Uhum. Essa coisa veio já nos anos 80 que eu descobri. Mas nesse período, não tinha isso. O que foi muito forte para mim foi esses gibis. Cinema, que eu ia muito, eu era moleque, mas era um período meio curioso, cara. Eu ia no cinema, eu lembro de eu assistir em 76 Exorcista, Uhum. e fiquei moleque, né, 12, 13 anos de idade, fiquei uma semana sem dormir. Assistia muito pornô chanchada, cara. Os caras me põem para dentro, não sei lá por que eu entrava. Eu entrava. Não Sim. tinha, nunca falsifiquei carteirinha, sei lá, não acontecia. Também nos cinemas lá em São Vicente, meio, sim, meio pulguento, né? Então estava valendo. Isso tudo me moldou, cara. Isso, sabe, me fez a cabeça foi fazendo E o salto para isso começar a virar seu trabalho, como é que foi? Isso te moldou e olha, como é que foi esse seu primeiro contato para começar a trabalhar com isso? Assim, como é que foi? então, teve um hiato aí que eu fui desenhar. Quando chegou no final dos anos 70, eu dei um break com o desenho por envolvimento com outras coisas, de turma de literatura, aí você já está meio pré-adolescente, aquela história. Aí eu comecei a me ligar com um pouco de música e parei de desenhar. Mas nesse período eu continuava a ler gibi, foi quando eu comecei a ler, tinha as coisas da Grafipar, Tá? Eros, um dos gibis de terror que eu não lembro o nome. Foi aí que eu descobri Mozart Couto, o Franco, o Cláudio Seto, enfim, todos esses caras. Aí, um pouco depois, veio a Prese Editorial, que é o Franco, quando ele volta para São Paulo, ele tenta fazer uma versão paulistana da Grafipar.
E aí, cara, lendo, cara, aquele material de terror, de sexo ali, e eu já estava com a coisa de querer de desenhar, de querer fazer, de voltar a querer fazer história em quadrinho, mas eu não sei muito explicar o porquê. Eu mandei uma carta, mandei uns desenhos meus lá dentro, o Franco, eu não sabia quem era Franco de Rosa, não fazia assim, sabia quem era o desenhista, mas não sabia da relevância dele. Aí ele aceitou lá, falou que tinha potencial, tinha jeito para desenho, e me mandou um roteiro. De cara, assim, eu peguei um roteiro do Júlio Emílio Brás, cara, que é um grande escritor brasileiro. Eu lembro do porra, meu, cacete, já Você o cara me tremeu. manda um. Você... É porque era um roteiro de um profissional, né, mais velho, eu era jovem, enfim, mas foi um desafio. E a coisa foi indo. Tem um impulso meu de querer fazer. Eu lembro que eu fui fazendo, sabe? Até hoje eu sou assim, Marcelo. Yeah. Eu vou fazendo, sabe? Eu fui fazendo. Quando fechou a Press, eu e um monte de caras aí, a Press fechou acho que 85, 86, eu e um monte de autor novo, a gente ficou na mão ali, né? E aí foi quando descobri os fanzines pelas revistas do Zala lá, né? Que ele tinha anúncio. Aí eu fiquei muito tempo colaborando com fanzine. Assim, eu ia fazendo, né? Eu queria fazer, eu queria contar histórias, né? É um bordão meio, eu sou um contador de história. Mas é isso daí O mesmo. Federico está perguntando se você tem desenhos seus dessa época aí. Você tem coisas guardadas? Não porque eu tinha, eu devo ter uma outra revista dessas de. Eu fiz muito sexo. Não é eu fiz muito sexo, Você eu fez desenhei muito muito sexo. sexo. Eu fiz muito sexo, parece que a coisa não está fazendo mais. Né? Eu fiz muito quadrinho erótico para o Franco, muito assim, uma meia dúzia, e depois eu comecei a fazer alguma outra coisa com umas publicações deles ali, variado. Foi quando a editora fechou. E esse material, o que acontecia, cara? Na época, eu era muito. Eu mandava original, bicho. Para fanzine, Para eu fazer. mandava original. Pô, Eu desenhava e mandava original para os caras, entendeu? Então, não tenho praticamente nada daquela época. Nada, nada, nada. caramba. Eu não tinha inteligência de pegar uma Xerox, tirar uma Xerox, né, que é o que rolava na época, e mandar uma Xerox. Eu mandava original. E, obviamente, não existe mais, né? Sim. Bom, e aí você foi enveredando nesse mundo aí meio, entre aspas, periférico dos fanzines e tal. E como é que foi? Aí você começou a trabalhar com ilustração editorial também, né? O que aconteceu? Paralelamente. Aí, Eu comecei a fazendo fanzine, né? Que era uma coisa muito legal, né? Que isso nos meios dos anos 80. uhum, Eu recebia 30 cartas em casa, era muito legal, cara. E aí, quando eu recebi uns fanzine mais bem acabadinhos, ficava tudo. E era fanzine do Brasil inteiro, isso era muito legal. Aí uma eu rede, comecei, né? eu trabalhava. Cara, por muito deles, a maioria está nativa ainda hoje. Sim. O Denilson Reis, o Gás, o André Carinha, esses caras estão até fazendo até hoje, Até aí, a hoje. turma do Sul, lá, gauchada. Aí eu trabalhava num, com arquitetura, como desenho arquitetônico, e aí eu comecei a perceber que eu comecei a fazer uns frilazinhos de publicidade. Coisa bem chula, mas assim, eu comecei a ganhar uma grana. E eu comecei a perceber que o que eu estava ganhando com frila era igual ao que eu estava ganhando como empregado. Uhum. E aí, cara, é aquela coisa de que nem aquela música do Lô Borges, né? Logo, jogue sua vida na estrada como quem não quer saber nada. Eu Uhum. fiz isso, eu falei, porra, eu entrei com uma mão na frente, outra atrás, né?
Aí eu, no final de tudo, daquele tempo que eu estava empregado, eu só inverti as mãos. Eu falei, quer saber, eu vou sair disso daí. Eu tinha uma série de restrições ali com algumas pessoas onde eu trabalhava, eu saí e falei, vou ver como é que faz. É muito curioso que eu acho que eu saí 1 ou 2 anos antes de me casar. Quer dizer, eu fui meio contra aquelas coisas, sabe? Estabelecido e tal. Aham. Larguei mão. E foi indo. Está dando certo Está dando ainda, né? certo. Mas assim, foi indo. Você vai aprendendo os macetes, né? Você vai aprendendo como lidar com o seu dinheiro como autônomo, né? Você sabe disso, né? É. É um outro É uma ritmo outra ali. economia, É. né? Você vai aprendendo a E, lidar. e Lauro, assim, hoje a gente que está nesse mundinho nosso aqui dos quadrinhos, você é um cara que é conhecido porque tem muito o seu trabalho autoral, o que a gente chama de trabalho autoral, né? Eu tenho uma curiosidade assim de como é que foi esse estopim para você de entrar no que a gente chama de trabalho autoral. Hoje você está fazendo, por exemplo, Tianinha, né? Que é uma releitura sua de um personagem que você criou e. Exato, exato. Vamos fazer o jabá, vamos fazer o jabá. Oh, Assim, Tianinha é um personagem que você criou e trabalhou por muito tempo, que acho que é legal explicar para o pessoal o que era Tianinha e o que é Tianinha agora. Eu acho que é legal a gente falar disso. E aí eu tenho curiosidade de saber isso, como é que foi esse estopim? Você, quando você parou de fazer quadrinhos Tianinha na época, e qual foi o estopim para você fazer o que a gente chama de histórias mais autorais, seja para coletâneas ou coisas não seja por encomenda, né? Tipo, quadrinho de terror ou quadrinho pornográfico, tal. Quando você começou a fazer as suas histórias, tá? olha, Fala aí. assim, na época que eu fazia fanzine, Já era um embrião. você pode, já pode dizer que eu fazia coisas autorais ali. Aham. Assim, eu nunca tive muita reflexão sobre o que quer dizer, não é que eu não tenho. Aquela história, eu fui fazendo. É óbvio que você tem que evoluir. Não dá para eu ainda querer fazer nos quadrinhos coisa Você que eu fazia. fazia há 25, né? Por várias questões, entendeu? Ah, então, por exemplo, a Tianinha, quando ela foi criada em 2000, era um trabalho. Eu Aham. trabalhei anos antes, né, anos 90, com um editor, que era o Licínio Rios, um jornalista tarimbado no meio editorial. Ele, um tremendo bebedor de uísque, ele morava aqui perto de mim, a gente passei muitas tardes bebendo uísque com ele, mas eu aprendi muito sobre o projeto, sobre o processo editorial com ele. E aonde ele ia, ele me levava. E trabalhei em vários lugares com ele, inclusive com o Oscar Maroni lá, aquele dono do Bahamas, Uhum. trabalhamos para ele. Apesar de tudo que o Oscar Maroni, né, tal, com quem ele pagava muitíssimo bem ali, um Pagava no original ato. preto e branco. Putz, sim, era um negócio. Para hoje ele pagava bem. Enfim, né? Aquela história que não vamos entrar numa live falando. Sim. Aí, cara, quando pintou a Tianinha, ele voltou a trabalhar para a Sex, ele tinha sido um dos criadores da Sex, e ele voltou como editor, ele me chamou, ilustrava a Sex, ilustrava umas outras revistas da Equidan, e aí um dia ele me chamou falando, olha, nós vamos fazer uma versão da Sex mais barata, porque a gente quer pegar um público nível C, um público mais pobre. Então nós vamos fazer uma edição com o resto de material que não é usado na Sex e uma outra foto de garotas que tem uma relação maior com esse público classe C. A gente quer fechar com história em quadrinho, porque a referência deles era Carlos Zéfiro, você Sim. entendeu? Isso em 2000,
uma anos 60, vamos lá, com 20, 30 anos de atraso, né? Eles queriam histórias, assim, a Tianinha em casa tocou entregador de pizza, ela abriu, ai que tesão, deu pro cara. No dia seguinte, quebrou o cano d'água, o encanador foi lá, ai que tesão, encanador. Eles queriam isso. E foi o que foi feito nos primeiros 2, 3 anos. Era trabalho, era trabalho. Mas com o passar do tempo, a personagem cresceu, até foi assim, aquela história. Eu criei um fotolog na internet para o personagem, em 2005, que foi um negócio absurdo, porque na minha cabeça eu falei, eu vou tocar esse fotolog como se eu fosse a Tianinha. E eu escrevia lá, e a personagem foi crescendo, porque muita gente achava que era ela. Eu criei uma página num perfil, num site que existe até hoje. Eu não sei se é site, ele é um sexlog. Ele é um negócio, é uma rede social de casais, putaria, né? Eu criei uma página ali, onde eu era a Tianinha. Eu não era o Laudo, eu era a Tianinha. E eu pegava umas fotos, fazia fake news, cara. Eu pegava umas fotos ali de um site amador lá da Escandinávia e revertia, mudava ali, tampava as caras e dava um filme de sacanagem dizer e falava, olha, nesse mês eu estou contando uma história que rolou isso mesmo, com essa história, com um mecânico fanho. E aqui é a foto de quando a gente saía junto. E os caras mandavam, punha lá, loura, só gostosa, quando você vai botar uma foto tua? E aí, cara, o Fotolog chegou a ter 200 mil visitações no mês. Meu Deus. E aí eu comecei a me tocar, falei assim, porra, caiu uma ficha minha. Eu falei, caramba. Aí eu comecei a tomar as rédeas das histórias. Como eu me dava muito bem lá com o pessoal da redação, nessa altura o Licínio já havia falecido, e mudou os editores ali e foi tocando. O personagem acabou. Enfim, né? Quando eu resolvi voltar com a Tianinha, eu tinha desistido de fazer ela por um preconceito da minha parte, sabe? É muito importante, a gente pode se achar lindo, mas a gente também tem que se achar meio babaca, você entendeu? Eu tinha um preconceito, eu falei, não, eu sou o cara que fez tal quadrinho, aquilo ali, Tianinha e tal, e deixa ela lá, já foi, acabou, né? Tal. Mas um dia eu estava dando uma palestra e vieram umas moças conversar comigo, isso em 2016. Uns dias antes eu tinha conversado com o Roberto Sadowski, jornalista, que foi editor da Tianinha, era fã da personagem, e ele falou assim, Laudo, a gente está vivendo esse momento de empoderamento da personagem, por que você não faz ela remodelar? Volta com ela, né? Não volta com ela. Eu falei, nada a ver, Roberto, estou na outra pegada. Mas eu estava dando essa palestra, na época eu tinha lançado Cadernos de Viagem. Como era a PROAC, eu estava fazendo aquelas, como é que fala? Aquelas contrapartes ali, né? Que você tem que fazer. Bate-papo. E vieram umas moças, e vieram umas moças e elas Laudo, nós tivemos aqui porque nós somos muito fãs do seu trabalho e a gente trouxe se autografar para a gente. E elas puseram o dedos mágicos, eu fiz com o Marcati. Aí eu olhei ali, legal, mas a gente é muito fã da Tianinha. Eu falei, que vocês são fã da Tianinha? Eu falei, mas, nossa, a Tianinha faz anos que eu terminei em 2009, né? Aí elas falaram, não, mas a gente é muito fã, tal, porque, inclusive, a gente está fazendo uma série e a gente estuda as suas histórias da Tianinha, não que sejam eróticas como era, mas tem umas coisas que você faz, histórias curtas ali e tal, que a Tianinha sempre teve 4 páginas, que a gente acha legal, tal. Eu falei, mas desculpa, né? Eu todo educado, né? É a natureza. Eu virei para elas e falei assim, mas deixa eu fazer uma pergunta. O que atraiu nas histórias? O que atraía? É o fato dela dar muito, né? Ela dá para quem ela quiser, né?
Aí uma das meninas falou assim, não, Laura, é justamente por causa disso, porque ela transa com quem ela quer, com quantas pessoas ela quer, sem ter culpa. Ela faz pela livre e espontânea vontade dela, e para nós isso é muito importante. Aquilo foi assim, como a turma diz, foi um soco no estômago. Porque eu falei, caralho, porque na minha cabeça, toda essa putaria, vamos dizer assim, que a Tianinha fazia, ela entrar num banheiro de um time de futebol e dar para todos, não era aquela coisa sexista que a gente vê no filme pornô, sabe? Que é 5 caras fazendo a mulher de gato sapato e a mina ali. A ideia é que ela encarava aquilo ali, ela comia os caras. Entendeu? Sim, ela que está no comando. Uma coisa, ela que está no comando. E era uma coisa feita com consenso, né? Na época o Omar, a gente trabalhava junto, né? Eu conversava muito com ele. A ideia é que tá tudo bem, todo mundo quer fazer aquilo. E talvez essa intenção tão, né, assim, todo mundo quer fazer aquilo na boa, né? Aquilo ali, sem estar forçando a barra, foi o que tem atraído atenção. E aquilo mexeu muito comigo, tanto que eu saí da biblioteca lá onde eu estava e falei, vou pagar um café para vocês, vamos conversar e tal. E aí eu saí de lá decidido a fazer a Tianinha. Né? Nessa retomada... Só que aí eu... Não. Essa retomada você está no 4º volume dela, né? Está lançando agora o 4º volume da retomada, né? Que aí você então... Uma quinta já pensando. Pois é, e aí você retrabalhou mais ainda esse conceito na tua cabeça, né? As histórias são mais longas, né? Um pouquinho, né? No formato. Quantas páginas tem? 24. 24, então. 24, 23, essa edição 4, depois de umas dicas editoriais aí que eu tive, porque eu que estou fazendo tudo, né? Sim, o Sérgio Chaves me ajuda, né? Como designer, como editor que é talentoso, mas ali a cara, ali quem pensa sou eu. Então você vai aprendendo algumas coisas ali. Né? Essa edição nova, eu acho que está meio que já entendida como que vai ser a edição da coisa, né? E aí a ideia era muito simples, trazer a personagem, como eu falei, negócio de preconceito que eu tinha, eu trouxe ela da onde ela estava ali para o meu universo de fazer história, sabe? Meu jeito de fazer história. Essa coisa meio mística, meio viajandona, meio... Enfim, esse tipo de história que eu gosto de fazer. E aí eu fui achando alguns pontos bem curiosos que justamente algumas pessoas me cobraram a questão da personagem ter uma postura mais erótica e mais sexista, sabe? Ela está sempre se mostrando bunda. E aí eu falei, cara, isso é muito machista, né? Porque a personagem ela não pode deixar de ser uma coisa para ser outra, né? É a mesma coisa, mulher não pode fazer quadrinho, mulher não pode... Não tem mais esse discurso hoje em dia, né? Embora muitos homens ainda pensem assim. Aí eu comecei a achar uns pontos disso, né? Essa relação a personagem é a piriguete, a personagem é a biscate, mas por quê? Só porque ela tem essa postura? Então, esses elementos eu comecei a trazer para a história. Se torna uma personagem muito mais complexa do que essa leitura superficial. Você vê, o Telônios Blasco, que é o arqui-inimigo dela, né, que tem a cara inspirada no Zé Celso Martinez Corrêa, não por nada, né? Só porque ele é legal, aquele velho de cabelão branco, achei legal. E o nome é Telônios Monk, né, com Jesus Blasco, que é um diretor espanhol aí. O Telônios Blasco, ele é um sucubus ou é um incubus? Qual que é o que... Incubus, né? É o homem.
Eu acho que é íncubus. Eu acho que Que vai, súcubus é o feminino. é o que vai. Eu acho Então, que. ele é um íncubus. Eu sempre confundo. Eu, Tanto que para fazer o roteiro eu tenho que pesquisar para não escrever bobeira. eu acho que É, súcubus é feminino e íncubus é o masculino, eu acho. então, o Telônios ele é um íncubus que vivia, que sugava a energia sexual da Tianinha quando ela era jovem, ou seja, tudo aquilo que ela viveu na primeira Rolou, fase né? dos gibis dela, ela estava alimentando o Telônios. Quando ela passa pelo aquele processo do templo ali e tal, não sei o quê, ela descobre, ela entende aquele cara quem ele é, ela rompe essa relação com ele. Ele inconformado, que é o assunto da edição 4, ele inconformado, ele vai mover uma ação junto com uma outra, uma sucubus, para ter de volta ela. Ele não se conforma com a liberdade, inclusive sexual, da personagem. Então, ele quer Sim. ela de volta. Isso é bem machista, né? Então, Ele vamos representa isso, né? desenvolver. Ele Ele representa isso, personifica o ser machista. o ser machista. Ô, Laudo, eu botei um subtítulo aqui para o nosso papo, né? Que era criatividade é produtividade? É uma pergunta, né? E aí a ideia era fazer uma viagem de autodesconhecimento, né? Porque Eu li. porque eu acho que assim, a gente está sempre se não se entendendo e tentando se entender, né? O tempo inteiro, né? Mas esse papo da criatividade e produtividade, eu acho que era legal a gente tocar nesse assunto, porque essa coisa da quarentena, pandemia e o escambau, parece que rola uma certa pressão, né? De que a gente que já trabalha normalmente em casa, né? Tem que continuar produzindo normalmente, mas tem que produzir pra caramba, tal, todo mundo tem que estar ali, tal, e às vezes tá complicado, né? E às vezes você também trabalha muito, mas isso não necessariamente reverte numa coisa boa para você. Mas você é um cara que trabalha muito, faz um monte de coisas ao mesmo tempo, eu também, mas eu acho que você tá ganhando. E eu queria saber Não como. é uma Não disputa. é uma disputa, é só um comentário. Mas eu queria saber É, como é que você vê isso, assim, e como é que você equilibra isso para você, né? Então, essa coisa da você ter muita ideia, muitos projetos em andamento, e aí tá essa situação, aí como é que você se organiza, como é que você consegue estar produtivo, você está se sentindo bem, como é que tá? olha, é gozado. Hoje eu já saí de manhã, eu não saio, quase não saio. Tenho saído a cada uma semana. Esporadicamente que eu vou no mercado aqui do vizinho meu para comprar pão e vou nos horários mais eu Mais sei que é vazio. vazio. E hoje eu dei uma saída, mas de máscara e tal, né? E aí, voltando, estava um dia bonito, né? Aquele belo sol, aquele belo céu azul, e eu me toquei que eu perdi. Não é que eu perdi, não é perdeu, mas eu não estou mais com essa. É uma sensação rara sair para alguma coisa, sabe? Aham. É algo que eu ainda vou entender isso daí, entendeu? Porque a gente já tá, eu já estou me acostumando a ficar Em casa. direto aqui. Cara, a gente está vivendo um momento que ele é muito, como se dizia antigamente, periclitante, né? Sim, Ele é um período muito, muito complexo, e o Brasil, muito em especial, está com isso levado a 1 milhão. sim. Acho que se a gente estivesse passando por um outro momento político, Estaria seja lidando com qual isso de uma maneira fosse, mais leve um pouco, né? Mas a gente acho que está. até se fosse, acho que até se fosse sem entrar muito nessa questão, mas acho que até se fosse o Paulo Maluf, Acho que se fosse é, um tronco de árvore governando, a gente ia estar melhor. Mas vamos. então, né, a gente já está melhor. Então, assim, eu não passei nenhum período depressivo, desanimado.
sem estímulo de criação. Eu vim de um processo já de 2 anos para trás, onde eu passei umas coisas muito pesadas, pessoais, que não, né, não vem ao caso falar numa live, mas todos passam por Sim, isso, né? Em que eu meio que sem pensar nessa consequência, quando veio essa pandemia, eu já me senti meio seguro, sabe? Meio, sabe, tudo bem, vai rolar isso aí, vamos nessa, sabe? Então, assim, esse processo de você não perder o pique, cara, é um pouco, talvez, tenha a ver com aquilo que eu estava falando lá atrás, sabe? No começo, lá atrás, não, agora há pouco no nosso começo do papo. Eu sempre vim fazendo, você entendeu? sim. Então, é algo que me alimenta mesmo, sabe? Uma vez conversando com eu não sei te explicar muito bem de onde vem, mas assim, é preciso fazer isso, sabe? É para mim, para quem está fazendo junto comigo, né, se for algum parceiro, e é para as pessoas, sabe? A gente não é uma coisa altruísta, não precisamos, nós somos artistas, temos que segurar essa onda, porque nós somos humanos, né? Claro. Nós somos fadados a querer ficar um dia inteiro largado na cama e falar, olha, está todo mundo morrendo, foda-se. Mas não é por aí, eu não penso muito por aí, sabe? Eu acho que é o estímulo de fazer, sabe? É o estímulo de fazer. Minha cabeça vai armando possibilidades de tempo, onde às vezes eu vou caindo na conclusão que não é tão desse jeito, mas aí eu vou readaptando as coisas e vou adiante. Porque assim é motivador, é inspirador você está fazendo as coisas, né? É. E eu acho que nesse período que nós estamos, tem que, mais do que nunca, a gente tem que procurar estar fazendo, né? Sim. Não sei se eu te respondi, Marcel. Não, respondeu. Eu acho que às vezes o pessoal tem um pouco de curiosidade da parte prática também ali, do como é que é o seu processo, assim, né? Tipo, Ah, você acorda, toma um café, aí você vai desenhar. Como é que é? Assim, cara, e você faz o um meu, monte. o meu, Você está com vários projetos ao mesmo tempo. Aí, como é que você concilia isso um pouco? Vai? ah, então, por exemplo, hoje em dia, atualmente, eu estou trabalhando num álbum autoral, Uhum. é alguma coisa, é mais que isso, né? Você sabe. Eu estou trabalhando em 2 adaptações literárias e em 2 HQs curtas, né? Então, como é que eu faço, cara? Por exemplo, eu acordo cedo todo dia. Eu acordo cedo, assim, 6h30, 7 horas, 7h30 no máximo. Eu não mudei minha rotina antes de pandemia para agora, eu continuo na mesma. Acordo, já venho para a prancheta, e minha esposa acorda um pouquinho, umas 9 horas, tal. Minha esposa também trabalha em casa, já trabalhava antes. E aí eu sento para tomar café com ela uma meia hora e volto para a prancheta, almoço, vou à tarde trabalhando, você entendeu? Vou até 7 horas da noite. Atualmente, dia sim, a cada 2 dias, faço uma ginástica, dou uma corrida, substituí o que antes era levar meu filho no judô, eu fazia uma caminhada, essas coisas. Às vezes eu trabalho à noite, às vezes eu trabalho umas 2, 3 horas, esse horário do nosso papo aqui, porque a coisa rende, né? Esse horário está mais gostoso. E aí vai. Se eu estou num pique, né? Se eu Aham. estou cansado, às vezes eu estou cansado, mas isso é todo dia, todo dia. É um foco, né? Você é teu patrão, né? Então você tem que ter essa disciplina, né? Você tem Sim. que ter essa disciplina. E aí eu vou revezando, né? Eu não consigo trabalhar, não sei como é que você faz assim. Se eu vou trabalhar, por exemplo, no Aimará, então eu vou, por exemplo, amanhã, quinta-feira, eu vou trabalhar no Aimará, então eu vou o dia inteiro no Você Aimará, fica naquele dia só entendeu? naquele. Não, eu não consigo. Eu já tentei fazer isso
fazer de manhã um negócio, depois do almoço eu tenho que estar num fluxo, sabe? Eu tenho que estar num negócio. De um dia para o outro, tudo bem. Às vezes, não, sabe? Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo um negócio, se eu saio, se eu parei 7 horas da noite e não retomei, eu preciso continuar no outro dia, aí eu vou mais um dia. Eu vou fazendo essa coisa assim. Eu não tenho isso assim, eu preciso fazer um trabalho, eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Para mim, é bem, bem tranquilo. Não, legal. Você E você transita dentro desses trabalhos diferentes, você faz acabamentos diferentes também um pouco, né? No seu desenho, no estilo, um pouquinho em cada um vai mudando, né? Isso é que talvez essa coisa de você dedicar um dia para cada projeto é importante, né? Para manter o Olha, mesmo. eu mudei meu estilo de desenho, Sim, sim, do que eh, o que eu publiquei agora com esse traço novo foi a HQ que eu fiz para Café Espacial. A, uma história da Anya lá para Mestre do Terror e a Tianinha. sim. Então, assim, foi por uma questão de desenho mesmo e tal, e descobri que é um traço que dá legal, o pessoal gostou, e ele é econômico, eu consigo desenhar mais Ele é rápido, mais rápido, né, para entendeu? fazer. Mais rápido, enfim. Mas mesmo assim, cada um tem uma leitura diferente, tem É, um jeito que você faz diferente, sabe? é isso que Então, eu quis dizer. a Tianinha, O que você já mostrou do Aymará, por exemplo, tem páginas que são muito detalhadas, assim, né? Do que você já é, divulgou, assim, tem páginas muito detalhadas, assim. Por mais que os personagens sejam estilizados de uma maneira mais econômica agora, assim, você tem páginas bem detalhadas e outras você consegue ter um resultado bem mais rápido, né? Tipo a própria Tianinha mesmo, você é mais econômico, né? por exemplo, o Aymará, eu faço ele, de ler Asterix, Blueberry, né, do Moebius, do Gengivô, onde eu falei, puta, eu tô com vontade de fazer esse negócio de 12 quadros numa página, Aham. ver como é que é, entendeu? Aí eu já tinha uma vez conversado com o Spaca sobre isso também, que ele fez umas HQs com essa diagramação, mas do jeito que ele faz ali fica muito grande. E aí eu resolvi fazer de um jeito ali achei legal. A Tianinha é uma outra forma de desenhar e, por exemplo, essas adaptações que eu estou fazendo agora também é uma outra forma de desenhar. Embora o traço seja o mesmo, mas Sim, é a como se... narrativa na página muda. Por isso que eu estou falando, eu não posso mudar de assunto, vamos dizer assim, da manhã para a tarde, porque eu vou cortar um fluxo, eu vou cortar o, um negócio assim. o Júlio ali, ele perguntou entre O Júlio Maia. roteiro, ele pergunta, entre roteiro, desenho e arte final, em cada projeto você faz cada etapa de uma vez ou reveza as etapas? Tipo, você é organizado nesse sentido? Faz o roteiro antes de tudo, depois você desenha tudo, depois você faz arte final de tudo. Como é que é isso? Não, não, não. Eu faço o roteiro. Assim, eu fico, por exemplo, vamos um negócio agora. Eu já estou com o roteiro da Tianinha pronto, na cabeça, da edição 5. A hora que eu acabar de despachar, amanhã vai um lote para os apoiadores, na segunda-feira vai o outro lote final. A hora que eu mandar tudo, aí assim, eu sou muito sistemático. Tá? Tem algumas coisas minhas que beiram o toque, só quem mora comigo, que a minha mulher sabe, tem uma assim, loucura. Então, assim, mas nesse tempo eu estou montando a história na minha cabeça. Eu vou montando ela. Então, por exemplo, o que eu estava pensando até agora para a Tianinha, ontem, tomando banho, eu repensei tudo, porque não dá para ser. Eu tenho que mexer em umas coisas. A hora que eu montei na minha cabeça, eu sempre faço o roteiro. Eu escrevo ele mesmo como roteirista mesmo.
sim. Inclusive, às vezes eu cometo a falha comigo mesmo, se é eu que vou desenhar, de eu não calcular muita quantidade de texto. Isso vindo de um desenhista é foda. Às vezes eu ponho umas narrativas, umas Muito falas texto. muito grandes, né? Muito texto, e às vezes tem 2 blocos de texto, eu falo, caramba, aí eu tenho que mexer. Aí quando vai para o desenho, eu desenho quadro a quadro, respondendo para o Maga. Eu desenho quadro a quadro, eu arte finalizo, desenho e arte finalizo, desenho e arte finalizo. Eu não consigo ter essa coisa mais assim. A única coisa que, às vezes, a narrativa da página, às vezes eu estou com a página ali, eu começo a desenhar, finalizar o último, eu tenho o RAF da página aqui do meu lado, né? Eu, às vezes, vou fazendo o último quadro da página, faço o meio, depois faço o primeiro. Às vezes eu começo normal mesmo, primeiro, segundo, terceiro. Porque o fluxo daquela página me pede isso, senão eu vou perder alguma intenção de cena, alguma expressividade ali, vai ficar Mas você meio planeja fraco. antes a diagramação da página no RAF e aí você então faz cada quadrinho bem acabado, um de cada vez. Entendi. Eu faço um estudo ali do lado, às vezes eu mudo a diagramação, mas é curioso, eu tinha um hábito de querer fazer umas diagramações de página, o Yesha é tudo assim, né, tudo cheio de Sim. coisa, mas nos últimos tempos eu ando querendo fazer umas coisas mais certinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem muita... A gente vai mexendo as ideias, né? Então, sem Claro. muita... Ó, o pessoal que tiver mais perguntas aí vai mandando aí também que a gente vai vai respondendo aqui dentro do que a gente puder, né? Marco Linares, 1977, acho que é o ano que ele nasceu, né? É o nosso querido amigo. Marco Linares. Caramba, 77 eu já tinha aprontado mas a gente é velho, né, rapaz? Tá vendo, cara? Pô. Ô, Laudo, eu ia te perguntar também mais uma coisa assim. Eu sei que você é muito ligado em música, né? A gente já conversou bastante de música. Outro dia eu participei de uma live, também que eu nem lembro mais qual, mas que o papo era justamente o que inspira, o que ajuda a gente a criar, né, quadrinhos e tal, tal, tal. E aí eu sempre falo aquilo, né? De, porra, a gente tem que buscar outras mídias, né? É o livro, é a música, é um jogo, e não ficar só lendo quadrinho, né? O pessoal fica, às vezes, só bitolado naquele mundo só dos quadrinhos, ou só de um tipo de quadrinho, né? E aí a coisa parece que fica bem limitada, assim, né? No seu caso, você tem todo um imaginário que eu falo que é o imaginário do Laudo. Você tem todo um imaginário próprio seu, né? Como que é para você assim esse seu processo de buscar as inspirações para o que você quer? Em cada obra você escolhe, você filtra uma coisa, você tá num tema, ou você está sempre pensando coisas que te interessam? Como que é essa sua colheita de referências, assim, sabe? Esse seu processo, como é que é? Assim? Você sabe que eu acho que a música, cara, e a poesia, a música e a poesia, eu li muita poesia, cara, a poesia é fundamental. A gente não precisa nem ser poeta, mas se a gente trazer ela para a alma, depois é muito bom. A literatura, para mim, me salvou de não ter virado um Louco. fanático daqueles de quadrinho, aquela coisa toda. Porque justamente, né, aquela parada que eu dei de desenhar no final dos anos 70, eu caí muito em cima de literatura, de poesia, de música. E depois, logo, um pouquinho depois veio o teatro, quando eu conheci minha mulher, que na época fazia muito teatro, eu fui trabalhar num negócio lá, uma peça que ela estava fazendo, fazer cenário para ela. E assim, cara, eu acho que é fundamental porque
seja lá o que for, se você quer fazer quadrinho cabeça, quadrinho filosófico, quadrinho para ler esse termo que eu acho horrível, tem alguns queridos amigos que falam isso, mas tudo bem. Quadrinho para você ler cagando, sabe essa coisa? Seja lá o tipo de quadrinho que você queira fazer, você precisa esquecer que você faz quadrinho, sabe? Você precisa ter outras referências, cara, porque é primordial. Todos os ídolos que nós temos, cara, que nos influenciaram, os caras beberam em outras fontes, sabe? Então, Sim. o quadrinho é a nossa, né, é a forma que a gente se expressa, né, cara? Mas não é uma religião a seguir, Sim. não é. Faz isso. Então, é, cara, cada caso é um caso, você entendeu? Por exemplo, ontem eu estava gravando com o Alexandre, lá, o Alexandre Batista, do Sobrecapa, Sim. e eles me perguntaram sobre a questão de karma. E eles têm uma leitura muito densa da questão de karma, sabe? Que está certo, depois que você faz, que você publica, a obra é de todos, né? Isso É. não é um querer fazer, né? Mas é uma realidade. Porque eu comentei com eles que a ideia original do Questão de Karma não é nada sério, é uma piada, é uma bobeira, eu quis fazer uma história em cima daquele Jogou. termo. Eu estou tão fodido na vida que parece que eu tirei pedra na cruz. É isso. Em cima dessa ideia, eu criei o Questão de Karma. E eu não fiz com analogias da realidade, da vida, não. Eu fui criando uma história com possibilidade para o cara ter uma questão de karma, que é ter realmente lá numa encarnação passada dele, ter tirado pedra na cruz. Então, assim, cada caso é um caso, né? Você vê, a Tianinha, ela foi tirada de uma coisa, você entendeu? Por Uhum. exemplo, o primeiro roteiro da Tianinha, nessa nova fase, não é o que foi. Era para ter sido uma situação onde ela estava toda fodida na vida, sem grana. A história começa assim, aí minha mulher leu o roteiro e falou assim, Laudo, por que a Tianinha tem que estar fodida na vida? Ela é poderosa, cara, ela é uma mulher assim. Eu falei, é mesmo. Eu mudei, você entendeu? Eu falei, Sim. ela vai estar no Nepal, ali num templo, ali no alto da montanha. O Nepal não tem nada a ver com sexo. Sim, O sim. Nepal foi pensado meio na louca, depois que eu fiz essa lei. Então, assim, não tem, sabe, eu acho que o pessoal me pergunta até assim, Laudo, você faz quadrinho do Clube da Esquina, você faz quadrinho erótico, você faz... É o que me dá vontade de fazer. Eu não me ponho dentro de uma coisa assim. Eu posso não ter qualidades absolutas, por exemplo, eu faço a... Nós vamos fazer uma história de terror com uma publicação ainda, que não podemos falar qual que é ainda. Eu não sou um desenhista de terror, né, com aquela coisa expressionista, tal, não sei o quê, mas eu faço, cara, entendeu? Então, assim, eu nunca me tolhi, assim, né? Eu não vou fazer isso, eu sou o autor que fez o Yeshua, agora eu só vou fazer isso. Não, Então. pelo contrário, né? Não quero mais fazer essas coisas. Não tem... Não, mas eu acho que o barato é esse, né? Você, na verdade, cada projeto tem uma vida própria, né? Mas aí dentro desse projeto você se alimentar das referências que vão contribuir para ele, né? E aí, eu, por exemplo, eu não consigo desenhar sem estar ouvindo música, por exemplo, né? Né? Aí eu gosto de escolher músicas que não necessariamente a letra tem a ver, nada, mas que aquele clima Eu ali sei. combina com o que eu vou fazer, entendeu? É, Ó, tem uma capa que eu fiz para Café Espacial, que eu não sei que edição que é, mas é a única capa que eu fiz. É uma que tem uma garota eu sei qual sentada é. numa taverna, cantando, tem um passarinho, um passarinho tocando Legal demais essa capa. um violão. Cara, a inspiração daquilo foi de uma banda dos anos 80 chamada Swing Out Sisters, que eles têm uma música, puta merda, que eu não vou lembrar o nome dela agora, Somewhere in the World, que é uma música que quando eu ouvia, ela me trazia um astral muito bom. Eu ficava feliz ouvindo aquela música. Uhum. Ela tem um clima claro, luminoso,
E aí o Sérgio me pediu uma capa. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu escutei essa música e falei, puta. Tanto que eu desenhei a menina, inclusive, bem inspirada na vocalista lá. Então essas coisas vêm daí. O Santo Sangue que a gente fez, ele veio de uma ideia inicial de uma garota. Da onde vem essa ideia, que eu não sei te falar muito bem, mas assim, é de uma garota que é uma santinha, né? Que ela menstrua, não é que ela nem menstrua, ela sangra todo dia, que não é uma menstruação, mas ela sangra todo dia, aquele sangue ela cura, né? Uhum. O sangue da menstruação, enfim, que a mulher libera, né? Tal, aquilo ali que ela libera, cura as pessoas. Eu pensei, aí a partir disso eu fui juntando as Rolou a coisas história. ali, né? Eu não sei quanto Cadê a tempo que a gente. continuação do Santo Sangue? Cadê a continuação? Ô, Marco, fica tranquilo, cara. Calma, Marco Linares, tranquilo. Todo a seu Por tempo. exemplo, eu não lembro o nome dele, ele até está na sala aí, do Canto do Gárgula, né? Sim, Ele falou assim, cara, a bruxa, ele gostou muito do Santo Sangue, e ele falou, pô, você precisa fazer uma história solo da bruxa. da bruxa. Pode ser, mas assim, ela funciona naquilo, É. sabe? Ela é a coadjuvante que rouba a cena. Ela é que nem os Minions, sabe? Acho que se ela ganhar um filme, É tipo, ela perde, é né? tipo aquela história de vai ter filme do Guerra nas Estrelas, aí, vou fazer um filme do Yoda. Ele vai estragar, porque o Yoda só é É, legal lá, cara. Tipo, e ele é legal, ele é legal, a bruxa, ela é legal dentro daquele contexto, porque quando eu escrevi, aquilo era original para mim, né? Eu me lembro de eu escrever o roteiro e me diverti escrevendo. Eu lembro de eu aquela sentar personagem é aqui. ótima, cara. Então, eu lembro de eu estar sentado digitando o texto, eu ri sozinho. Se eu for fazer uma história nova com ela, mesmo de coadjuvante, pode ser que não tenha, não saia com a originalidade É. que enfim, que ela tem, que ela teve nessa primeira história. Eu não sei Quanto quanto tempo nós tempo a estamos? gente tem, mas eu acho que deve estar acabando.